Ucranianos realizam grandes ataques contra os russos, que inclusive pedem uma investigação séria do Conselho de Segurança da ONU. Será que a Ucrânia será punida por esses supostos abusos contra os direitos humanos? Vai lembrar, pessoal, que além disso, o Putin ele assinou um decreto que regulamenta que todas as terras que foram vendidas durante o período imperial da Rússia são hoje vendas irregulares com ocupações ilegais. Na prática, vamos ser sinceros, o Alasca é uma ocupação irregular e os Estados Unidos não deveriam estar naquele território. Na prática, a Rússia está falando que uma possível guerra ou uma intervenção militar pode acontecer contra os Estados Unidos. Será que isso vai para frente? Para finalizar, pessoal, protestos muito grandes acontecem contra o Benjamin Netanyahu, que é pressionado pela população, por membros do seu chamado Gabinete de Segurança e também pela comunidade internacional, sendo que os Emirados Árabes e o próprio Estados Unidos pedem um cessar-fogo imediato, o que vai acontecer contra Israel. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante, tá? Eu posto notícias. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, eu, assim, agradeço demais, tem muitas pessoas que contribuem, e isso além de ser uma recompensa financeira, é uma recompensa até mesmo moral e de apoio ao meu trabalho, eu fico, assim, extremamente grato, tá? Até porque o YouTube, ele vem sendo um pouco chatinho pra canais que falam sobre guerras, polêmicas, enfim. Então, se puder apoiar, pessoal, sensacional. Se não puder, só seu like, seu engajamento, já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, galera, que eu acho que se faz importante, está ligado aos ataques que os ucranianos estão fazendo contra os russos. A gente teve ataque que aconteceu tanto na região de Donetsk, inclusive sendo assim altamente criticado pelos russos, o próprio Denis Pushilin, que é uma liderança das regiões ocupadas, invadidas pela Rússia na região de Donetsk, fez críticas aos ataques, porque os ataques eles foram praticados com drones e aparentemente eles não respeitaram somente as áreas militares, pegaram também áreas de civis. Por exemplo, a gente teve um ponto comercial que foi atacado pelos ucranianos, que teve até o momento 25 mortes, mais de 20 feridos, e assim, os números eles são crescentes. Por conta desses ataques que aconteceram com os drones ucranianos, a gente teve a Rússia pedindo mais uma vez uma convocação do Conselho de Segurança da ONU para discutir medidas eventuais, enfim, contra os ucranianos. É claro, galera, que a gente está falando de uma medida um pouco extrema, ou um pouco, vamos colocar até mesmo hipócrita, porque sim, os ucranianos, eles estão atacando o ponto de civis, tá? De novo, eu sempre falo, não existe bonzinho no mundo da geopolítica, ainda mais numa situação de guerra. Mas é fato que os ucranianos, os russos também atacam shoppings, atacam pontos de infraestrutura, cometem outros crimes, enfim, né, região de Bucha, enfim, tudo que já foi investigado, então não tem muito lado bom nessa história entre os ucranianos e os russos, pelo menos no sentido dos ataques contra os civis. Mesmo assim, a Rússia vai fazer uma convocação e vai pedir uma punição aos ucranianos. Vamos ser sinceros, essa punição não vai vir e vai servir como uma espécie de resguardo, como uma espécie de motivo para os russos praticarem ataques ainda mais fortes contra os ucranianos. Na minha concepção, tá? O que a Ucrânia vem fazendo agora é muito mais no sentido de tentar mostrar que ainda tem algum tipo de chance contra os ucranianos contra os russos do que qualquer outra medida. Cara, na prática, a contraofensiva ela é um grande fracasso, declarações dos próprios membros do governo da Ucrânia, e a Rússia tem planos para fazer uma contraofensiva ou uma ofensiva ainda maior em 2024, podendo dominar até mesmo Kharkiv, na região ali, galera, mais a nordeste do território ucraniano, a segunda maior cidade do país. Então a Ucrânia tentando fazer ataques mais sensíveis, mais impactantes, talvez esteja tentando atrair os olhares do mundo ocidental. Vai lembrar que se o Trump for eleito pelos Estados Unidos, ele já declarou que o primeiro, enfim, mote do seu governo, do seu eventual governo, vai ser resolver as questões internas dos Estados Unidos para depois pensar nas questões externas. Além disso, em São Petersburgo, a gente também teve um ataque dos ucranianos que acabou pegando o pessoal num ponto de infraestrutura ligado a um terminal de gás natural. E, inclusive, acabou causando uma destruição, uma explosão, que vem sendo reclamado pelos russos.
Como eu disse para vocês, isso possivelmente vai gerar um contra-ataque. Mas além disso, eu diria que a notícia mais importante, que até passou um pouco batido pela mídia nacional, está ligada a um decreto que o Putin assinou, que regulamenta que todas as terras que foram vendidas durante o período imperial para outros países são consideradas vendas ilegais e que os países que compraram esses terrenos hoje estão numa ocupação ilegal. Cara, na prática, o único terreno grande, importante, relevante no cenário geopolítico está ligado ao Alasca. Para quem não sabe, o Alasca ele foi vendido em 1867 por 8,2 milhões de dólares. O senhor está zoando, né? Pô, um terreno como o Alasca sendo vendido por pouco mais de 7 milhões, o Lucas Veríssimo recentemente aí foi vendido por 9 milhões de euros. Sim, eu sou corintiano e essa informação ainda dói, tá? Às vésperas da estreia do Campeonato Paulista. Mas enfim, vamos voltar aqui pro assunto do vídeo, né? Galera, por 7,2 milhões de dólares. Só que claro que você tem que pensar com a cabeça da época. Isso equivale, galera, a bilhões de dólares nos dias de hoje. Mas mesmo assim, eu diria que é um terreno que hoje, visto os altos potenciais geopolíticos, é um terreno considerado barato. O Alasca tem recursos naturais, principalmente gás e petróleo, e principalmente está na fronteira com o Ártico, que é uma região que, com aquecimento global, vem tendo um degelo cada vez mais sensível, ou seja, reduzindo a sua área principal, o que vai possibilitar mais rotas de navegação e principalmente mais exploração de futuros combustíveis fósseis, como gás e petróleo. Com a Rússia anunciando esse decreto, dá a entender que o Putin, a partir desse momento, vai considerar que os Estados Unidos está ocupando um terreno ilegal, já que a venda ela não é considerada válida. Com isso, será que vai rolar algum tipo de intervenção militar? Pelo menos é o que tá, galera, é um terreno ocupado por uma força estrangeira no território russo, segundo a Rússia, a partir desse momento. Na minha concepção, tá? Vou fazer minha especulação aqui pra vocês. De novo, pessoal, não tem informações privilegiadas do governo Putin. Gostaria, tá? Tanto do Putin, do Trump, do Biden, enfim, mas não tenho. Penso eu que é muito mais uma lei para mostrar para o mundo que os Estados Unidos está ocupando um terreno russo. E isso pode dar um pouco mais de gás, um pouco mais de motivo para a Rússia fazer outras ações possivelmente intervencionistas. Quem sabe, pessoal, na Moldávia, na Geórgia, na Ucrânia. Tá vendo? Pô, eu tô ocupando aqui um pedaço aqui da Ucrânia, mas tem que pensar que os Estados Unidos também está numa ocupação irregular na região do Alasca, que é super relevante, super importante, Estreito de Bering, gás natural, petróleo, rotas comerciais, entende? Então acho que não tá no sentido de fazer uma guerra contra os Estados Unidos, tá muito mais no sentido de uma possível retaliação geopolítica, principalmente na região do leste europeu. E você, galera, acha que o Putin fez isso para comprar uma guerra contra os Estados Unidos pela região do Alasca? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, uma notícia importante também relacionado a uma pressão que o Netanyahu vem sofrendo. Ontem foi dia de constantes protestos contra o Benjamin Netanyahu por parte da população israelense. Isso acontece principalmente por conta... a gente sabe, pessoal, que o Benjamin Netanyahu ele já vinha envolto em escândalos de corrupção. Dentro do seu governo, existem figuras como Smotrich, como Ben Gvir, que dão declarações de extremo nacionalismo, extremo anti-Palestina, que não é um pensamento uníssono na população israelense, e muita gente considera, inclusive, que as declarações do Benjamin Netanyahu são um dos principais motivos pelos acontecimentos do fatídico dia, né, 7 de outubro, da incursão, enfim, cara, isso não é passar pano pro Hamas, tá? Isso é uma análise geopolítica com fatos da população israelense, com dados da população israelense, e é fato também, pessoal, que a própria comunidade internacional, e não tô falando de países como Irã, Síria, Iraque mais ou menos, né? Mas que já se voltariam contra Israel, independente do que o Benjamin Netanyahu ou qualquer outro primeiro-ministro falasse. Estou falando de países como Estados Unidos, que demonstram insatisfação com a postura israelense. A gente teve, pessoal, por exemplo, dentro do seu gabinete de governo, o general Godi Eisenkatu, que é conhecido, galera, por ser um grande líder militar e que teve o seu filho envolto em um conflito ali que acabou culminando com a sua morte, considerando que o Benjamin Netanyahu é sim um dos principais responsáveis pelo acontecimento do dia 7 de outubro e que inclusive cobra que o Benjamin Netanyahu não está falando a verdade sobre as incursões militares. Ele fala, por exemplo, que qualquer tipo de pensamento ou qualquer tipo de líder que fale que a eliminação do Hamas
é o único caminho possível, está mentindo para a população israelense. Inclusive, ele pede uma antecipação das eleições gerais, a convocação de uma nova eleição, para a eleição de um novo primeiro-ministro que tenha mais representatividade, não só com a população local, mas como com esse gabinete de crise, esse gabinete de guerra e com a própria comunidade internacional. O Benjamin Netanyahu, além disso, vem sofrendo pressão dos Estados Unidos. Eu falei para vocês que um cidadão dos Estados Unidos, na verdade nasceu dos Estados Unidos, e aí foi viver na Cisjordânia, tinha 17 anos, a história é um pouco nebulosa, mas aparentemente estava participando de um protesto com paus e pedras, e um policial que estava no seu período de fora de serviço, junto com um civil israelense, atirou e matou esse civil da Cisjordânia e também dos Estados Unidos, aumenta a pressão. A gente teve o próprio John Kirby, por exemplo, pessoal, garantindo que nesse momento Estados Unidos e Israel, ou pelo menos Israel no momento, veem o mundo de maneira diferente. Principalmente no que tange o futuro da faixa de Gaza. A gente sabe que os Estados Unidos, em conjunto com a Arábia Saudita, vem propondo um plano de um novo governo no futuro de Gaza, é fato, tá? Mas que pelo menos hoje, nas palavras oficiais do Benjamin Netanyahu, isso não vai acontecer. O Benjamin Netanyahu garante que o futuro de Gaza está no domínio militar de Israel, porque ele não pode deixar que a ANP ou a OLP ou qualquer tipo de organização palestina domine a faixa de Gaza, porque isso representaria um risco para o Estado de Israel. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter algumas notícias na mídia internacional que um processo de paz começa a acontecer. O The Wall Street Journal, por exemplo, publicou que nesse momento, Egito, Catar, lembrando que o Catar é um país que tem tanto bases americanas como também hospeda lideranças do Hamas dentro do seu território, começaram negociações com o Hamas e com Israel para um apaziguamento da região. Lembrando que nesse momento já passam de 25 mil mortes de palestinos no território da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, tá? Agora, são conversas muito preliminares, a gente não sabe exatamente ainda o que vai acontecer com essas negociações, porque são posturas muito diferentes, né? O Hamas hoje e Israel, galera, não entram num ponto de convergência. É mais ou menos o caso de Rússia e Ucrânia, né? Que eles falam, não, a gente aceita negociar. Tá, beleza, mas a Rússia quer que a Ucrânia fique desmilitarizada, que ceda ali Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, a Crimeia, que não pertence à ONU, entende? A mesma coisa acontece entre Israel e Hamas. Eles aceitam sentar para conversar para um futuro apaziguamento, mas não existem pontos de convergência. Eu acho que os dois grupos ainda, um embalado pelo eixo da resistência, liderado pelos iranianos, e outro com apoio dos Estados Unidos, do Ocidente, ainda pensam que a vitória é possível. Portanto, um acordo de paz ainda hoje é não fala impossível, mas improvável, pelo menos nos moldes atuais. E você, galera, acha que com essa pressão em cima do Benjamin Netanyahu, com membros do governo pedindo para ele sair do poder, existe a chance de um novo governo um pouco mais moderado para aceitar umas bases de negociação com Hamas? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.